pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Os irmãos aqui de outros bairros, de outras comunidades que se fazem aqui presente. Toda a nossa gratidão e também a vocês que participam conosco aí pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook, YouTube. Muito obrigado por estar aqui conosco na Paróquia Paulo Apóstolo. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nunca subestimou a sua missão. Ele sabia da grande responsabilidade que era escolher, dentre muitos, os 12 apóstolos que seriam continuadores de sua obra aqui na terra. Nosso Senhor e Deus ainda, meus irmãos e irmãs, continua a escolher. Pergunto eu, o que significa a palavra, etimologicamente, apóstolo? O que significa etimologicamente a palavra apóstolo? Enviado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando o Senhor nos chama, que é uma vocação, e depois nos envia preparado, porque dá o querigma, né? Depois eles nos chamam, vocação, dá o querigma, depois ele nos envia. Aí nós recebemos um apostolado. Assim como outrora não era fácil escolher entre os 12, Deus também fica olhando do alto dos céus, igual o Padre Edson, às vezes, quando separa o feijão, né? O Padre Edson tem que olhar de perto, assim, porque assim, aí tem que olhar, Deus tem que ficar olhando de perto, assim, ó, cara a cara, separando ali, olha, esse dá, esse não dá, esse dá, esse não dá, não é fácil. E ainda tem feijãozinho que decepciona. Portanto, ele subiu a montanha, então, para orar. Pedir ao Pai para fazer, então, esse discernimento. É o próprio Jesus Cristo pedindo ao Pai discernimento para escolher os seus. Quando desceu, ele estava seguro de que os seus escolhidos eram aqueles a quem também o Pai havia destinado para pôr em prática o seu projeto salvífico. Até Judas teve seu papel específico no plano da salvação de Deus, o Pai. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também oramos, pedimos discernimento e no primeiro sinal de que algo não vai muito bem, não é do jeitinho que imaginávamos, nós começamos a duvidar da nossa oração, do discernimento de Deus em relação a nós. Principalmente quando Deus fala mal dos outros e quando Deus vai falando, mostrando os nossos males, a gente fica incomodado. Procura até outra religião, dizendo que eu prefiro a religião que eu me sinta bem. Para muitas coisas na vida, nós nos preparamos, meus queridos irmãos e irmãs. Nós nos aprimoramos, enfiamos a cara. Nós nos adestramos para muitas coisas. Talvez até pela conveniência, porque acha que não me convém. Porém, nas tomadas de decisões, nós nos confundimos e não temos o mesmo cuidado. Agimos por impulso, por sentimento, por preferências pessoais ou sensuais. Jesus não, ele veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna. Ele veio nos ensinar também a viver a vida em harmonia com o pensamento de Deus e assim descobrir o que é ou não agradável ao Pai, a fim de cumprir no mundo a sua missão que nos é proposta e nos ensina de igual modo assim também a fazer. Ele nos instrui então sobre o que fazer antes de tomar qualquer decisão, de resolver qualquer problema, de escolher, de fazer opções entre tantas. Enfim, antes de enfrentar as multidões, Jesus foi à montanha para orar. E Deus chama a você na sua intimidade.
Não importa o mundo à sua volta, ele disse à samaritana: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não precisa ter nada diante de mim, eu e Deus, e mais ninguém. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e o teu pai que te vê em segredo te recompensará. E ainda mais, tudo que eu vos disser em segredo, lhe darei meu filho de depois estar gritando sobre os telhados, porque eu estive enche do Espírito Santo. Ele passou então que toda a noite em oração, isso é uma vigília, a fim de escolher os 12 apóstolos a quem ele entregaria a sua própria igreja. Ao amanhecer ele já sabia o que fazer. Entre muitos ele escolheu somente 12. Unicamente depois de escutar o Pai, foi que Jesus tomou a iniciativa de reunir os seus discípulos e fazer a escolha conforme o Pai lhe havia segredado. Será que Jesus escolheu os melhores? Os mais ricos? Os mais perfumados? Os mais preparados? Os mais capazes? Os mais altos e magros? Dentre os 12 havia traidores, descrentes, pretensiosos. Nenhum deles era exemplo de santidade. Porém, Jesus tinha convicção de que aqueles lá eram os eleitos do Pai e por isso não relutou em chamá-los. Não importa, meus irmãos, o que o mundo diz a você. Não importa, meus irmãos, o que os que estão no mundo diz de você. E não importa, meu irmão, o que o demônio encardido sussurra no teu ouvido, querendo dizer que você não é digno nem merecedor disso ou daquilo, quando Deus é Ele quem te escolheu assim, desse jeitinho que você é. Reginaldo, quem diria, hein? Na igreja é assim, lá fora é assado. Resposta: foi assim que Deus me escolheu. Existe um mistério, porque Deus é mistério sobre você. Então, não importa o diabo, não importa o mundo, não importa as pessoas que falam de você, o que importa é o propósito que Deus colocou sobre você. Ele te vocacionou, Ele te chamou, está lhe dando agora o querigma e quer te enviar para ser diferente e também fazer diferença, aonde e com quem estiver. Não é a respeito de ninguém, é você e Deus. É Deus quem te escolheu apóstolo meu. No primeiro contratempo, nós já estamos nos decepcionando e nos frustrando, achando que fizemos as escolhas erradas e culpamos a Deus pelos acontecimentos. Poxa, se de fato Deus, o Senhor me quer nesta hora, por que o Senhor me deixa desse jeito? Não sei, tem tantas coisas que a gente pensa, né? Se o Senhor quer isso mesmo de mim, eu estou à frente dessa pastoral, eu estou à frente desse movimento, estou à frente dessa atividade na igreja, mas Deus, o Senhor, eu não estou vendo a presença do Senhor nos acontecimentos. Não sei, pode ter pessoas que pensam assim. Jesus sabia que na sua missão ele teria que enfrentar dificuldades também com os seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, mas mesmo assim não desistiu e foi com eles até o fim. Precisamos também nós, meus irmãos e minhas irmãs, estarmos firmes e convictos em tudo quanto nos for revelado pelo Pai, sempre na oração. A sua palavra é a garantia para confirmar o que Ele quer nos confidenciar durante as nossas orações, diante da nossa intimidade com Deus. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisarmos de orientação. Suplique o Espírito Santo, peça o Espírito Santo e vocês o receberão. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, e com Ele nós aprendemos a viver sem temor o que Deus nos manda fazer. Lembrando do nosso professor e mestre, padroeiro apóstolo Paulo, disse: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E
sede, pois, meus imitadores, tal qual eu fui de Cristo. Quando nós também subirmos a montanha para orar, estejamos certos de que lá o Senhor nos dará orientação segura para que possamos descer e enfrentar a multidão até os traidores, seja físicos ou espirituais, com segurança, com serenidade, com a força de Deus. E se você quer um monte para orar, nós temos uma igreja no monte, viu? Senhor bom Jesus, é uma honra. Você tem lá no finalzinho do morro, lá do monte, a presença de Jesus sacramentada. É só ir lá fazer uma adoração, um momento de vigília lá no monte. É um santuário no monte. Mas o que você, quando tem que tomar uma decisão importante, faz? Pede o conselho dos homens? Ou o conselho de Deus? Você se reúne com alguém em oração para fazer as suas opções de vida? Você pede ajuda à pessoa que tem intimidade com Deus a respeito? Você costuma orar pedindo discernimento para as suas ações? E quando você ora, as coisas não acontecem de acordo com o que você estava esperando, qual é a sua reação? Você continua confiando que o Senhor estará sempre dando direcionamento seguro, mesmo que haja algum contratempo em algum momento? Porque na sua cegueira é Deus quem sabe o que é o melhor. Não é por este caminho, filha minha, não é por este caminho, filho meu, é por este. Lançai as redes pelo outro lado direito, ou vai com a barca para águas mais profundas. Por isso, meus irmãos, peça ao Senhor a graça de perseverar na oração. O seu irmão em Cristo, Jesus, vai enviar sempre bênçãos do alto a todos vocês. E lembrando do nosso bem-aventurado padroeiro que hoje celebramos, Pedro e também Paulo, eu sei em quem acreditei. Repita. Eu sei em quem acreditei. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O que poderá nos separar do amor de Cristo? O que poderá nos separar do amor de Cristo? Então, meus irmãos, pela intercessão de nosso padroeiro, o apóstolo Paulo, peçamos que nos ensine a ouvir o chamado, a deixar tudo e segui-lo, e ficar apto para este querigma de aprender como está nesta líquore, colocar a cruz na frente para que Cristo apareça e eu diminua. Paulo quer dizer pequeno, para que eu seja pequeno diante da ação da graça de Deus. Mas olha o que o apóstolo Paulo fez. Que possamos aprender com ele, pedir o Espírito Santo que nos dê essa interpidez, essa perspicácia de ser um verdadeiro apóstolo. Aonde e como Deus o quer. E nada poderá nos separar deste amor de Cristo. Nem a morte, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez. Nada poderá. Se eu, de fato, ouvi e aceitei este apostolado. Louvado seja. Para sempre seja louvado. Renovados.